Olá, mamães, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje no Talk Mães, um quadro do Para Mães Como Eu, e hoje com uma mulher, uma mãe, uma empresária da beleza, a Juliane, que eu não poderia deixar de convidar para trazer a sua história de vida aqui, da sua maternidade, que é linda, é poderosa, maravilhosa, que inspira e que, como me inspirou como mulher e como mãe, eu quero que também inspire vocês. Então a Juliane está aqui hoje comigo para a gente bater um papo bem leve, que esse é um dos motivos das mães que eu trago, que é viver essa maternidade de forma leve, apesar da gente fazer dela muito pesada em certos momentos, né, Juliane? Então se apresente, meu amor, diga quem você é, fale sobre você. Eu me chamo Juliane Leite, sou maquiadora, inclusive maquiadora da Sandra. Sim. Sou maquiadora há 8 anos e tenho meu empreendimento aqui onde a gente está nesse momento, que é o Estúdio Leimon. E somos especializados em maquiagem, penteado, a gente faz todo esse tratamento com o público feminino. Além disso, eu trabalho também na internet, a criação de conteúdo também voltada à nossa empresa, à nossa marca aqui no Leimon. Tenho também recentemente uma comunidade exclusiva para mulheres, que a comunidade chama Filhas da Luz, que ela é completamente baseada no livro de Efésios, inclusive da Bíblia, e a gente consegue ter um direcionamento maior de conseguir conversar com mulheres e entender mais sobre o amor de Deus, sobre autoconhecimento e sobre autocuidado, que é muito importante. E sou, o mais importante, né, no caso do assunto, mãe de trigêmeas. Eu tive minhas 3 Marias com 21 anos, elas estão agora com 7 anos. E essa maternidade trigemelar me ensinou assim de uma forma absurda a voltar para a realidade e entender minhas prioridades assim como mulher. Te transformou, Juliane? Completamente. A maternidade trigemelar te transformou muito? Completamente. Mas assim, eu não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas eu precisei de um período de tempo para me organizar psicologicamente sobre a maternidade em si. Tem mães, obviamente, que se planejam, né, planejam o momento certo para ser mãe. No meu caso, eu não tive, foi tudo muito num susto, né? Tanto o susto da maternidade trigemelar. Você não está sozinha, tá? As minhas 3 foram no susto. Eu também sou mãe de 3, mas não sou trigêmeas, mas as 3 foram no susto. Ai, que Tamo juntas. O delas foi assim, no susto, e eu tinha 21, tava ali terminando a faculdade, tinha acabado de reformar, na época não era esse estabelecimento, era um ateliê ainda, só de maquiagem. Então foi tudo muito... Foi um impacto, assim, muito absurdo. Com 21, eu achava que eu era adulta. Muito nova, né? Eu achava que era adulta. Aí hoje eu vejo que eu era muito, muito, muito nova. Que me jogou, assim, de volta à realidade, mas eu ainda precisei desse momento. Supetão, né? Supetão completo. Principalmente por ser triste. E quando tu descobriste essa gravidez, o fato dela ser de trigêmeas, como foi a tua rede de apoio nesse momento, o acolhimento? Eu acho que isso é uma base muito importante. Eu sempre tive um apoio muito grande dos meus pais, então a gente sempre foi uma família muito unida em relação a isso. Eu, minha irmã e meus pais, a gente cresceu nessa base de assistir TV juntos, de estar sempre juntos, né? Então, eu não seria diferente dessa forma. Da mesma forma, na maternidade da minha irmã, a minha também foi igual. A gente sempre teve apoio dos meus pais. Houve muito acolhimento. Muito, muito. A minha mãe teve o primeiro impacto, ela que estava comigo na ultrassom, inclusive. Na ultrassom, ela que teve a primeira... Qual foi a reação? Me conta. Ela ficou estática, gelada, assim. Só que eu, inclusive, me descobri muito parecida com a minha mãe. Ela pega um pico muito rápido de desespero. Só que eu acho que ela entendeu que não era o momento dela se desesperar, só o meu, no caso que eu me desesperei. Ela ficou, assim, pleníssima.
Por dentro ela devia estar gritando. Ser a atriz principal daquele momento. Por dentro ela provavelmente estava gritando, mas por fora ela estava assim, Plena. Mas ela demorou ainda um mês, assim, um tempinho para ela conseguir assimilar a situação de uma vida inteira, até porque ela é mãe e ela tem muito mais experiência do que eu na vida, então ela sabia o que isso significava para uma vida inteira. Eu ainda não tinha noção nenhuma. E o meu pai também, quando ele recebeu a notícia, no dia que eu descobri que ele recebeu a notícia, a única coisa que eu lembro, assim, de que ele deu um sorriso meio, tipo, de desespero, assim, mas ao mesmo tempo... E agradeceu pela oportunidade dele estar ali para viver isso também. Uma experiência comigo, única, né? Sim, foi muito importante. E bem rara, tá, gente? Porque no caso das Marias, elas são trigêmeas univitelinas. Já tem isso, né? Já tem isso. Idênticas, não é verdade? Elas são trigêmeas idênticas, então isso dizem, né? Foi me passado depois que é o raro do raro. E trouxe também esse grande impacto, principalmente porque eu descobri a minha gestação tardia, então foi tudo muito rápido, né? E o fato delas serem idênticas torna a gestação ainda mais rara e também me deixava ainda mais preocupada, porque é uma gestação de alto risco, né? Sim. Então foi tudo muito intenso. Qual foi o momento, Ju? Eu sei que é muita coisa que a gente tem para perguntar, porque a curiosidade das pessoas ela é muito grande em torno de trigêmeas, univitelinas, as dúvidas, porque vou te falar uma coisa, quando a gente gesta já é difícil. Eu não sei essa experiência. Quando nasce um bebezinho, a gente já surta. 2, eu acho que a gente surta e pira. Sim. O 3 já é assim, total, o surto total. Então, assim, como é que tu encara, qual foi a tua maior dificuldade na gestação? Assim, eu hoje olho para minhas filhas e até hoje, quando eu olho para elas, eu não acredito que eu tive uma gestação trigemelar. Não consigo acreditar, não acredito que nasceu de dentro de mim, que eu passei por isso. E como eu te falei, eu demorei um tempo nesses anos para eu criar conseguir organizar a minha mente. Então eu vivi muito no automático. Eu sempre fui, né, eu acho que isso é a questão da mulher moderna também, né? Quando eu descobri minha gestação, eu sabia o que eu tinha que fazer, então eu organizei minha mente para eu preciso fazer tudo isso. Então eu tenho esse tempo para conseguir trabalhar e levantar dinheiro, eu tenho esse tempo para conseguir descansar um pouco e voltar a trabalhar, porque eu precisava do dinheiro. Então eu organizei muito a minha mente de uma forma racional sobre a situação. E isso foi o que marcou muito a minha maternidade. Então eu Racionalidade, organização, planejamento. Sim. E eu não tive tempo de sentir em si. Quando eu fui sentir, que foi um baque, que eu levei assim de uma vez só, como se fosse um murrão, aquela onda. Foi no nascimento? Ou não? Que eu tive... Não, foi antes. Que eu tive o baque? O baque. Quando elas tinham uns 5 anos, 6 anos de idade. Foi. Eu demorei todos os A gente vai chegar lá, mas vamos chegar naquele passo a passo do parto. Foi normal ou cesárea? Foi cesárea. A médica tinha informado pra gente que não poderia ser normal, né? Porque era um risco muito grande, tanto para minha saúde quanto para a saúde delas. Elas eram muito pequenas. As Marias nasceram com 1,3 kg. Prematuras, né? Completo. Então era mais ou menos um pouco até menor do que o meu antebraço. Muito pequenininho. Então, pezinho desse tamanho, mãozinha, era tudo muito, muito pequena. A cabecinha delas era uma coisinha assim, minúscula. Então, não teria como a criança ter a força suficiente para sair, né, no momento do parto natural. Então, foi toda cesárea. A gente queria ter depois do círio, né, que aqui em Belém a gente marca a partir disso, o círio, né? Então, depois do círio, eu ia ter, por exemplo, do círio no domingo, eu ia ter na segunda-feira. Em 2017, eu acho que ia cair no dia 9, se eu não me engano, não lembro. Mas eu entrei em trabalho de parto antes. Então, era para eu ter com 32 semanas, para tentar não ser tão ruim, porque o prematuro, e principalmente trigemelar, elas estavam muito pequenas ainda. Mas aí chegou nos 30 certinho. Nos 30 eu comecei a ter a cólica. E aí teve que entrar com a cesárea. E tentaram segurar, estavam calculando para eu ficar mais uma semana de repouso no hospital, mas não tinha jeito. Uma delas encaixou, a Maria Fernanda encaixou e queria nascer
Sentiu medo, Ju, nesse momento? Medo. Seria estranho se eu falasse que eu não senti, né? Mas eu não senti o medo da responsabilidade em si de ser mãe. Eu não sei te explicar como isso é possível, mas eu nunca tive medo dessa responsabilidade. Eu tive medo da realidade do racional, que era como... Eu sempre falo isso, como sustentar. Então eu não senti o outro lado, sabe? Eu só sentia dentro de mim, eu vou resolver, o que eu tiver que resolver, eu vou resolver. Então eu só conseguia sentir nesse ponto. No momento do parto, eu cheguei de madrugada no hospital, tentei passar a madrugada ali com muita dor, foi umas 12 horas ali. Eu até perguntava pra enfermeira, tem certeza que vocês me deram alguma coisa? Porque parece que não me deram. A dor não passava. Não dava, não passava de jeito nenhum. Aí de manhã, às 10 horas, eu entrei para o trabalho de parto e foi muito rápido. Eu achei que demoraria, mas demorou em torno de 30, 40 minutos. Eu não sei quanto tempo demora um parto normal de uma criança só, mas o meu Mais foi... ou menos isso. Então foi bem rápido. Foi rápido, né? Como foi administrar essa maternidade tripla aos olhos de muita gente na internet? Você sofreu muito julgamento, muitas perguntas, muitos questionamentos, palpites? Palpites. No início, sim. Quando eu comecei, eu não era muito da internet em 2017. Eu fui aparecer mais depois de uns 2 anos, eu acho. Mas eu ainda assim postava algumas coisas. Só que eu percebi que quanto mais eu postasse delas, mais eu teria essas questões. Sim. Então, depois que eu comecei a sentir essas opiniões, por exemplo, eu lembro direitinho uma época, nem lembro mais o nome, aquele que a criança fica em pé que vai andando. Anda já. Anda já. Anda já. A gente sabe da polêmica do anda já e tudo Sim. mais. Eu já tinha, antes de comprar, já tinha pesquisado sobre ele e tudo mais. Só que muitas vezes ficava somente 2 pessoas em casa para cuidar de 3 crianças. Então, às vezes, ter uma criança ali naquele momento e cada adulto com uma no colo era algo que daria, sim, assim, uma sintonia melhor. Então eu lembro que eu comprei por essa questão para facilitar ali um ponto para ter um terceiro colo. E postou uma delas no Anda Já. Bastou. Sim, suficiente. Ai, Jesus. E isso me incomoda, porque eu não sou uma pessoa que tu não vai achar, não adianta. Todos esses anos na internet, eu nunca vou mandar um direct para alguém ou um comentário, alguma publicação não falando invasiva, né? Ninguém pediu minha opinião. E se pedisse, eu ia falar com muita educação e no momento privado com alguém. Agora, sabe, pra mim incomoda esse negócio de eu não te perguntei, não sei por que você tá me falando. Isso me incomoda um pouquinho. E a maternidade em si também, eu não me acho no direito de entrar na maternidade de uma mulher e também eu não quero que isso aconteça comigo, então eu me mantenho no meu lugar. Quando eu entendi que isso aconteceria e que se eu respondesse, eu seria ruim ainda. Ah, sim. Porque tu serias reativa, sim, né? Eu teria que ficar caladinha. Eu falei, não, isso não é pra mim, não. Aí eu comecei a tirar meus filhos da internet e me mantive na internet. Só que aí veio o outro tipo de julgamento. Eu tinha que fazer cursos de maquiagem, por exemplo. Eu tinha que fazer o curso, então tinham pessoas, como eu falei, meu marido sempre esteve presente, minha mãe sempre me ajudou. Então eu conseguia deixar minhas filhas e ia fazer um curso de um dia. Tinha tudo uma logística, né? Logística. E eu lembro que nesse curso um dos profissionais chegou a falar, que estava falando sobre opiniões, sobre pessoas falarem da nossa vida, tarará, e ele soltou para mim, dizendo que os outros falariam dessa forma, mas era a opinião dele, né? Aí ele virou para mim e falou, e tu acha que as pessoas vão te ver aqui nesse curso e vão falar, por que ela não tá em casa cuidando das filhas? Eu lembro dessa frase até hoje. Tem coisas que marcam, né? Sim. Tem coisas que... Aí eu peguei, concordei com ele e falei, amiga, eu sei. As pessoas falam isso mesmo. E guardei pra mim. E ninguém sabe realmente o que tu tá passando pra tu estar naquele momento ali. Esse conflito de eu preciso manter meu trabalho, eu preciso manter a visibilidade porque eu preciso ter as clientes para pagar esse boleto que a pessoa que tá criticando não vai pagar. Então são muitos e muitos pontos. Então eu vi que quanto mais eu também tirasse minhas filhas da rede social, mais as pessoas iam achar que eu só vivia em função de mim mesma. Trabalho. É. Aí então, já começam a rotular, que agora também é moda, né?
a mãe narcisista, né? A que vive só para si. A que vive só para si e mal sabe que todo esse esforço, né, Ju, que tu é empresária, tu sabes que não é fácil. Não, porque só depende da gente. Só depende da gente. E a gente se desdobra para ser mãe, mulher, profissional. E se a gente não der conta, tá tudo bem. Concorda? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que o que começa, o pior de tudo, é a autocrítica também, é a gente se cobrar demais. Tem, obviamente, as pessoas ao nosso redor que vão falar, a família vai falar, as pessoas que não te conhecem vão falar, as pessoas que te conhecem vão falar. E o que você leva também para si, a tua opinião sobre você, a tua opinião sobre a tua maternidade, a tua cobrança. E uma coisa que eu falo muito na maternidade é que a gente leva a culpa. É como um acessório, como uma bolsa. A gente leva a culpa no braço, carregando assim para todo canto. Quem é a mãe aí, gente? Conte que não tem uma culpa. Conta aqui pra gente. Impossível. Impossível. Então a gente carrega isso o tempo inteiro. Se eu sou chamada na escola e falo determinada coisa de alguma das minhas filhas, a gente sente culpa. Se eu vejo a minha filha não conseguindo fazer determinada coisa, só observando, sem ninguém ver, a gente sente culpa. Se a unha da tua filha tá grande, tu esqueceu de cortar, aí é aquela culpa. Se o cabelo não tá lavado como deveria, aí vem a culpa. Sim. Nasce uma mãe, nasce milhões de culpas, cara. É terrível. Eu falo aí, a gente tem que trabalhar isso o tempo inteiro, porque senão a gente não sai do lugar, não anda. Se basear nossa vida em culpa é isso mesmo, é não conseguir andar, porque tu foca tanto no problema que tu não consegue avançar, tu não consegue visualizar a solução da questão. E Ju, me diz uma outra coisa. Hoje, que elas já estão com 7 aninhos, já tem cada uma a sua personalidade, como é lidar com esse turbilhão de emoções? Porque, gente, eu vou contar uma coisa. Eu vivi essa experiência, então eu posso Sim. falar. Criar meninas é um desafio. Sim. Aí eu fico pensando, 3 ao mesmo tempo, com personalidades diferentes. Me conta, como é esse desafio? É uma grande... Bom, você é um baque, né, também, um dos da maternidade. Mas ao mesmo tempo se torna muito divertido, porque tu começa a observar quem cada uma é. Como a gente teve as 3 juntas, então na hora de comer, tudo igual. Na hora de vestir, tudo igual. Então a gente fazia isso como se fosse, né, que é como eu te falei, de uma fábrica, que a gente faz tudo seriado, né? Em série, tudo direitinho. Só que elas chegam na fase dos 6, elas tiveram um pulo muito grande, dos 6 para os 7, elas mudaram muito. Então elas começaram a ganhar aquela consciência maior. E eu até conversei com meu marido sobre isso. Eu lembro que as minhas memórias começaram dos 6 para os 7. Então foi na minha memória que é quando eu comecei a ganhar consciência da vida, de quem eu estava ali sendo, né, construindo. Então, a partir desse momento que minhas filhas estão agora, eu sei que muito do que elas estão vivendo elas vão lembrar no futuro, né? E elas começaram a construir quem elas são realmente. Então eu tenho uma que é a que comanda todas, que provavelmente quando for maior ela vai comandar as irmãs. Eu tenho a outra que a gente brinca que é a fofoqueira, que ela dedura todas as irmãs. Então, o que acontece, ela tá dedurando. Tem a terceira, que já é mais na dela, mas a gente chama de fina. E tu nem vê que ela fez aquilo dali, quando tu vê, existe a destruição ali no canto, que foi ela que fez e ninguém viu. Então, ela sai caladinha, que nem vê o passo dela. Cada uma tem o seu jeitinho, mas já bem pomposo, bem vaidosa. Eu, por mais que eu trabalhe com beleza e goste de me cuidar, eu não costumo passar isso para elas, a importância de cuidar. Isso elas começaram, acho que, me observando. E sem eu perceber. Criança aprende por imitação, não adianta. Isso. Eu digo que aquela velha frase, que é muito certa, as palavras convencem. Sim. Mas o exemplo arrasta. Nosso testemunho enquanto mulheres, se a gente for uma mulher forte, trabalhadora, acaba criando uma referência, uma mulher que se cuida, que busca seu autoconhecimento para se reconhecer enquanto mulher, enquanto mãe, e ser bem resolvida. Isso também é muito importante. Eu falo, sabe, Ju, o que é que eu vejo? Eu que trabalho muito próximo com mulheres, com mães, o que é que eu percebo? Que existem muitas dores não tratadas
nas mães Sim. e que acabam adoecendo os filhos. Não é verdade? Isso é muito real. Então, eu vejo que quanto mais a gente, enquanto mãe, a gente se resolver, enquanto mulher, melhor seremos para os nossos filhos, para as nossas filhas. Mas, Ju, assim, primeiro, eu queria te falar algumas palavrinhas. Falar que você é uma mulher inspiradora. Tá? Que eu nunca tinha falado isso para ela, mas quando eu acompanhava ela pelas redes sociais, eu falava assim, um dia eu ainda quero ser maquiada. Era. E hoje ela é minha maquiadora. Para que eu me tornei emotiva também, depois que eu me tornei mãe, para. E depois que eu comecei a me maquiar com a Ju, que a gente começou a conversar e eu entender um pouco sobre a maternidade dela, sobre a história de vida, você se tornou muito mais admirável, viu? Pela sua trajetória, pelas suas conquistas, pela sua determinação e por essa autocrítica que você foi capaz de fazer, que é o mais difícil na nossa maternidade, essa percepção de onde a gente pode melhorar, né? E você fez essa transição de uma forma tão esplendorosa, tão bonita. Eu tenho acompanhado a sua história e está cada vez mais linda. E que isso inspire outras mulheres, que nunca é tarde pra gente nunca é tarde mesmo. Mudar, pra gente buscar melhorar. Todo momento é momento de mudanças. Sim. Que as dificuldades, elas vêm e vão, elas são de fases. Queria te dizer que você continue nesse caminho de equilíbrio. Amém. De busca de equilíbrio. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente se alimenta espiritualmente, quando a gente cuida do nosso corpo, a gente consegue alcançar um equilíbrio que vem de Deus. Exatamente. Que esse mundo não nos dá, mas que Ele pode nos dar. E a gente que crê nisso, a gente sabe muito bem que a maternidade plena na presença do Senhor, ela é esplendorosa. Extraordinária, mais do que incrível. Então, meu amor, eu quero te dizer que você é uma mulher, uma mãe, uma empreendedora de muito sucesso. Amém. E que inspira muitas outras mulheres. Que ela continue, gente, viu? Inspirando vocês e muitas outras que passam por essas mãos de fada aqui. Muito obrigada por você contar a sua história pra gente. Eu que agradeço. Eu sempre falo para minhas clientes, falei em casa também, que o quanto eu te admirava também, por coincidência. Lá veio! Falei, gente, eu acho muito poderoso, porque quando a gente empreende, a gente tem noção do quanto é difícil, né? E quanto que é poderoso. Tu inaugurou a tua segunda clínica, são 2 ambientes, são muitas profissionais dentro, é muita responsabilidade de manter. E a gente sabe que num negócio, mesmo que tenham pessoas, cada uma na sua função, se não tiver a base do negócio, ele desanda. E isso é muito importante. E eu achei isso muito poderoso para uma mulher, mãe de 3, onde você chegou, onde você está e onde você ainda vai chegar, é admirável, é absurdo. Eu sempre falei, cara, ela não posso nem falar, tô evitando, inclusive, falar palavrão, mas aquela ela é demais, entendeu? É admirável. A gente tenta, né, gente? Não é fácil, Não. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tenta. E Dar o melhor, digo, né? Todos os dias eu sempre digo, a alegria do Senhor é a minha força. Amém. É Ele que alimenta. Eu tenho aprendido isso de uma forma extraordinária. Extraordinária. Quanto mais eu fico fraca, mais ele me preenche com a força dele, com a graça dele, de uma forma absurda. E às vezes eu não sei nem como explicar, nem como compartilhar. E Ju termina o nosso Talk Mães do Para Mães Como Eu e Você com uma mensagem para essas mãezinhas, do coração de uma mãe, do coração de várias mães que estão te assistindo. Um ponto principal do que a Samia falou sobre essa questão da autocrítica. Eu sei que a maternidade nunca vai ser fácil.
a maternidade que seja de uma criança só, se você é mãe de 2, de 3, não importa, não interessa nesse quesito. A maternidade em si, ela é muito, muito, muito difícil. Mas tudo que é muito bom tem um custo muito grande. Tudo que vale muito tem um custo muito alto. E a maternidade, ela leva a isso. Ela é poderosa demais, ela é importante demais. Então, é normal que ela seja muito difícil. Se fosse fácil, não teria o mesmo prazer. A gente não ia achar tão legal assim. Mas tudo que custa muito, tudo que dá tanto trabalho é algo que realmente vale a pena. E é muito importante que a gente consiga fechar os nossos ouvidos para o que está acontecendo ao redor e que a gente foque realmente dentro da nossa casa, o que é realmente importante. O mundo moderno, ele te dá muita informação hoje em dia e essa informação não vai te levar para lugar nenhum. O que importa mesmo é o que você faz dentro do seu lar, com as suas filhas, com seus filhos, com o seu marido. Então é o que você vive ali dentro do lar, é o que realmente você vai levar daqui. E a autocrítica, que foi um ponto que a Samia falou, é muito importante. Hoje as pessoas elas fecham muito os olhos e não conseguem entrar em si mesmo e analisar o que a gente precisa melhorar. Então é isso que eu desejo para todas as mulheres, que a gente possa valorizar o que a gente tem de mais importante, o que a gente tem de mais valioso, que é nossa família, e que a gente possa também procurar se encontrar, se analisar, se reconstruir quantas vezes for necessário para que a gente consiga realmente se tornar melhor para os nossos filhos, acima de tudo. É eles que merecem tudo. E Deus também merece que a gente realmente seja a melhor filha para ele. É isso. Não sei se vai fazer algum sentido para alguém que estiver assistindo. Então, para mães como eu, como a Ju e como você, o nosso beijo, o nosso abraço de acolhimento, de amor, de carinho, e deixando aqui que no próximo Para Mães Como Eu pode ser você aqui contando a sua história. Um beijo.